Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é a respeito do circuito elétrico. Então eu postei para vocês a atividade a respeito de corrente elétrica e a gente já discutiu alguns conceitos e hoje a gente vai entender melhor o que é um circuito elétrico. E a partir da definição de circuito elétrico, a gente vai começar a compreender melhor as instalações das nossas casas, como que funciona, como que funcionam os aparelhos que a gente tem na nossa casa, quais são os conceitos físicos relacionados com a parte aplicada da eletricidade. A princípio, então, vamos definir o que é um circuito elétrico. Um circuito elétrico nada mais é que um conjunto de aparelhos interligados eletricamente e de forma apropriada. Ele é constituído pelo menos, ou seja, ele pode conter isso e mais elementos, mas no mínimo, ele tem que ter um gerador elétrico que vai fornecer energia para o circuito. Ele vai ter um receptor que vai receber essa energia e vai ter também condutores, ou seja, os fios que vão interligar esses aparelhos. Vamos lá então, né? Um circuito elétrico mais simples possível. Ele vai ser constituído por um interruptor, uma bateria e uma lâmpada, não é? E como que a gente vai montar esse circuito? Então, a gente vai interligar esse gerador, essa bateria, a lâmpada, que vai ser, no caso, o nosso resistor, que a gente já vai comentar a respeito disso, vai ser o receptor, que os receptores têm funções diferentes, e também, né, um interruptor, que é aquele que vai nos permitir interromper a passagem da corrente elétrica em determinado momento. Vamos conversar um pouco mais pontualmente a respeito de cada um desses elementos. Então, o gerador nada mais é que um aparelho capaz de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. A sua principal função é, portanto, fornecer energia para as cargas que o atravessam. Podem observar que o jeito que a gente vai representar um gerador é esses tracinhos. De um lado, um tracinho menor com um sinal negativo, do outro lado, um outro tracinho maior, né? Ambos verticais com sinal positivo, e esse símbolozinho é o que representa um gerador dentro do nosso circuito. Cada vez que vocês verem esse desenho, é um gerador. E a corrente elétrica está saindo ali do polo positivo. A gente já falou a respeito de corrente elétrica. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só voltar na aula anterior e vocês conseguem compreender melhor sobre a característica da corrente elétrica, se precisar relembrar para a aula de hoje, né? Então, quais são os tipos de geradores que nós temos? A gente tem os geradores chamados geradores químicos, que são aqueles que transformam a energia química em energia elétrica. A bateria de um carro é um exemplo de gerador químico, a bateria dos nossos celulares, né, dos aparelhos que a gente tem em geral, é um gerador químico. E as pilhas também são geradores químicos, ou seja, eles vão transformar a energia química dentro desses dispositivos em corrente elétrica. E assim a gente consegue aplicar isso nos circuitos. A gente tem também transformadores mecânicos, né, que transformam energia mecânica em energia elétrica. Lembrando que a energia mecânica é a energia do movimento. Tudo que tem velocidade, ele possui energia mecânica. Então, quando a gente pega esse movimento, como por exemplo as hélices de um sistema de geração de energia eólica e transforma isso em energia, né? A gente tem, então, uma transformação de energia mecânica em energia elétrica. O outro, né, item que a gente tem é o receptor, que é o aparelho responsável por transformar a energia elétrica em algumas formas de energia, não sendo exclusivamente energia térmica. Então, a gente tem receptores. Observem que o receptor e o gerador, eles têm o mesmo símbolozinho. A diferença é para onde a corrente elétrica está apontando. No gerador, né, a corrente elétrica está apontando saindo do polo positivo. No receptor está entrando pelo polo positivo. E agora a gente vai entender melhor quais são os tipos de receptores. A gente tem receptores em casa, por exemplo, que vão transformar a nossa energia elétrica em energia mecânica, né, transformar isso em movimento.
Isso é um tipo de receptor. A gente pode ter também um tipo de receptor que transforma energia elétrica em energia térmica. Esse tipo específico tem um nome especial, que são os resistores. Resistores são elementos responsáveis por consumir energia elétrica e convertê-la em calor, ou seja, em energia térmica. E esse é o chamado efeito Joule. Novamente, se vocês precisam absorver um pouco melhor a respeito do efeito Joule, voltem na aula sobre corrente elétrica, que vocês terão todas as informações lá, porque eu já passei lá para vocês. E o símbolo de um resistor é esse símbolozinho aí, que parece uma molinha, né? Um risquinho para cima e para baixo nas diagonais. Ou então, esse retângulo em branco também são imagens, né? Que quando vocês verem esse desenho, vocês vão saber que estamos falando de um resistor. Quais são os exemplos de resistores no nosso dia a dia? Já comentamos na aula de corrente elétrica e agora estamos falando deles nas aulas, né, na aula a respeito de circuitos. Então, o ferro, o secador de cabelo, torradeira, ducha, chapinha, enfim, tudo que transforma energia elétrica em energia térmica, tudo que gera calor, tem nele presente o efeito Joule e tem, portanto, a função de resistor. É a resistência à passagem de corrente elétrica que produz o efeito Joule. Nós temos também os dispositivos de manobra, ou seja, são dispositivos responsáveis por desligar ou acionar o funcionamento de um circuito elétrico. Eita, quase deu uma gaguejada aqui. Então, esses dispositivos, né, eles vão permitir ou interromper a passagem da corrente elétrica quando for conveniente. Nós temos também os dispositivos de segurança, ou seja, eles são responsáveis para interromper a passagem da corrente elétrica quando uma grande quantidade, ou uma grande intensidade, melhor dizendo, de corrente elétrica passa por esse ponto. E ele é acionado quando esse valor vai ser maior do que o valor suportável pelo aparelho em que ela é atravessada. Ou seja, ele é um dispositivo que ele vai queimar, né, para interromper a passagem de corrente elétrica para não permitir que outro equipamento queime, né? São os exemplos dos fusíveis que a gente tem, quando a gente tinha aqueles computadores antigos, a gente tinha uma régua para colocar várias tomadas e essa régua tinha um dispositivo desse, que basicamente, se tivesse uma descarga maior de energia elétrica, a régua queimava para não deixar queimar o computador. Outra coisa, no nosso carro também a gente tem os fusíveis que ajudam nisso, todos os fusíveis que têm essa função, que eles vão queimar se tiver uma corrente elétrica muito intensa passando, para evitar que algum outro aparelho mais caro, né, o mais importante, queime, tem esta função dentro dos nossos circuitos elétricos. E a gente tem também os dispositivos de controle. Então, lembrando, dispositivos de segurança são os que vão queimar para não deixar um outro aparelho mais caro, né, o mais importante queimar. Porque geralmente os fusíveis, eles são produzidos com materiais que não custam muito. Então, por isso que eles são interessantes do ponto de vista da aplicabilidade, né? Porque aí eu troco uma peça mais barata para não precisar trocar algo mais caro, né? Então, eu deixo essa peça barata com a função de queimar, se acaso tem uma corrente elétrica muito intensa passando por ele. E a gente tem também os dispositivos de controle. Os dispositivos de controle, eles medem ou eles identificam a corrente elétrica, ou seja, a diferença a diferença de potencial entre dois pontos. Quando a gente falou de corrente elétrica, a gente falou que a corrente elétrica é medida em ampere. E para ter corrente elétrica, a gente precisa ter uma diferença de potencial, precisa ser criada uma diferença de potencial para daí ter a corrente elétrica, né? Portanto, quando a gente tem elementos num circuito que eles vão medir ou corrente elétrica ou a diferença de potencial, a gente tem os dispositivos de controle, ok? Um deles é o amperímetro. O amperímetro mede, obviamente, corrente elétrica, porque a corrente elétrica é medida em ampere. E esse é o desenho, o símbolo de um amperímetro. Se vocês verem ele desenhado em algum circuito elétrico, é esse símbolozinho que vocês vão observar,
ok? E nós temos também o voltímetro. O voltímetro mede a diferença de potencial, ou então a voltagem entre dois pontos. Pergunto, quando a gente vai comprar um aparelho eletrônico da nossa casa, a gente precisa observar se a voltagem do aparelho eletrônico que a gente está adquirindo, né? Se a gente está adquirindo um com 220 ou 110 volts, né? Se ele vai ter a mesma especificação da diferença de potencial da nossa casa, se a nossa casa tem, né, a rede elétrica instalada com uma diferença de potencial de 220 ou de 110, né, uma voltagem. E é essa voltagem que vai nos permitir que a gente adeque, né, os aparelhos que a gente compre com a rede instalada na nossa residência para ter um maior aproveitamento e evitar também queimar. Se o aparelho for 110, você tentar ligar numa diferença de potencial de 220, tá? Então, o cara que mede a voltagem, que mede a diferença de potencial é o voltímetro. Geralmente, esses elementos, né, eles estão presentes no mesmo aparelho. Então, são esses aparelhinhos aqui, né? A gente tem os voltímetros ou os multímetros, que é o exemplo desse vermelho da esquerda ou do amarelinho da direita, eles são multímetros. Multímetros são aparelhos que medem tanto corrente elétrica quanto diferença de potencial e alguns também outros itens a respeito da eletricidade. Rapidinho, né, gente? Tudo tranquilo, uma aula bem curtinha só para que vocês entendam, né, e compreendam essa diferença dos elementos elétricos, tá? É extremamente importante que vocês compreendam esses conceitos básicos para que a gente possa avançar nas continhas deliciosas que faremos a partir da semana que vem. Beijo no coração de vocês, ótima semana, ótimo dia e conversamos novamente na nossa próxima aula.